Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre um assunto muito sério e importante para cada um de vocês e para mim também. Porque o que existe nas Escrituras serve para isso, para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça, para que sejamos homens de Deus perfeitos e homens de Deus perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, o que existe nas Escrituras tem que nos levar a viver assim, com esse procedimento, com essa prática que vai nos aperfeiçoando cada vez mais. Isso tem que servir para você e para mim também, porque assim nós que estamos em Cristo Jesus estaremos vivendo uma vida que vai ser para o inteiro agrado dele em todo o tempo. E é isso que nós devemos nos esforçar para fazer. Ele quer ver essa atitude partindo de nós. Ele quer ver nós tomando a decisão firme de perseverarmos, de nos santificarmos, de ficarmos na graça genuína, agindo e fazendo muitas coisas para o progresso do Evangelho. Ele quer ver isso acontecer. Mas nós temos que fazer por onde? Nós temos que fazer isso cada vez mais, crescer cada vez mais. Então, é necessário que entendamos isso, porque a vida em Cristo, para a vida em Cristo acontecer, essas coisas têm que acontecer de forma unânime, de forma uniforme, conforme a opinião de todos que estão em Cristo. Então, o que eu vou falar aqui hoje serve para o corpo de Cristo de forma geral, para que alguém possa pensar no que vai ser dito aqui, possa meditar, possa chegar a uma conclusão e que essa conclusão leve ao seu próprio aperfeiçoamento. Assim tem que acontecer com você e comigo também. Porque não estamos aqui para fazer brincadeiras, palhaçadas. Não podemos estar aqui para contar piadas, ir para a praia, fazer besteira ou qualquer outra coisa errada. Nós não fomos chamados para isso. Não que ir para a praia seja algo errado, mas nós não podemos fazer coisas que são inconvenientes para as nossas vidas. E existem muitas coisas hoje que estão sendo feitas que são inconvenientes, são erradas, são impróprias para aqueles que hoje estão em Cristo Jesus. Então, nós temos que ter essa consciência. Temos que ter em nossa consciência que não podemos praticar certas coisas erradas, mesmo que elas sejam lícitas. Nós não podemos se deixar dominar por elas em tempo algum, porque muitas dessas coisas lícitas não nos edificam e não nos convêm em nada. Pelo contrário, só nos prejudicam, só nos fazem tropeçar, nos fazem cair, nos fazem pecar. E o nosso objetivo em Cristo não é fazer essas coisas erradas. O objetivo é acertar, é continuar acertando, se aperfeiçoando dia após dia, cada vez mais. Porque o seu caminho e o meu caminho, como diz a Escritura, é como a luz da aurora, que vai clareando e clareando até ser dia perfeito. Assim acontecerá conosco também. Nós vamos caminhando e à medida que vamos caminhando, vamos nos aperfeiçoando, aperfeiçoando até chegarmos à perfeição para a qual o Senhor Jesus nos chamou. Por isso Paulo disse que ele se esquecia das coisas que para trás ficaram e avançava para as coisas que à frente deles estavam. Porque são essas coisas que vão o aperfeiçoar cada vez mais. É nisso que nós devemos perseverar com diligência cada vez maior. Assim, o Senhor Jesus vai ver que na sua vida e na minha vida existe essa vontade de querermos ser como Ele, de vivermos para o inteiro agrado dele, seguindo os exemplos dele, que ele deixou para nós seguirmos os seus passos. Se seguirmos os passos dele, vamos ter uma vida irrepreensível, sem mácula e exemplar diante de todas as pessoas.
Esse tem que ser o objetivo da igreja. Por isso eu vou ler aqui um texto, mas eu vou fazer de forma diferente. O texto é pequeno, é apenas um versículo aqui, mas eu vou começar lendo praticamente pela metade do texto. O texto inteiro, o versículo inteiro eu vou ler depois, para que a compreensão disso seja perfeita para você e para mim. Então, esse texto aqui está na Epístola de Paulo aos Romanos. E o que eu vou ler está escrito assim: daqueles que amam a Deus. Isso é uma parte desse texto. Daqueles que amam a Deus. E baseado nesse texto, nessa pequena frase, daqueles que amam a Deus, eu vou perguntar para você hoje, fazer uma seguinte pergunta. Hoje, você ama a Deus de verdade, sinceramente? Qual seria a resposta sua para essa pergunta? Porque isso pode revelar como é que está hoje o seu amor para com Deus. Será que ele está firme, intenso? Será que ele é verdadeiro? Ou será que, infelizmente, ele já se esfriou? Já acabou? Ou está fraco demais, enfraquecido? Então, essa pergunta é muito importante. Hoje, você ama a Deus de verdade, sinceramente? Você tem que responder essa pergunta. Responda essa pergunta para si mesmo. Faça essa pergunta para si mesmo e responda ela para si mesmo. Para que se veja como é que está o seu amor para com Deus. Mas responda de verdade, sinceramente. Porque, infelizmente, muitos hoje não estão amando mais a Deus. Eles se deixaram levar pelo, digamos assim, pelo amor do dinheiro, por exemplo. Eles se deixaram levar pelo amor das coisas terrenas. Muitos estão amando ao mundo e as coisas que nele estão. E quando isso acontece, quando a gente, por exemplo, não ama a nosso irmão, a quem vemos, como podemos amar a Deus a quem não vemos? Quando a gente ama ao mundo, o amor do Pai não está em nossas vidas. Então, é necessário se pensar a respeito disso. E a segunda pergunta é: você ama a Deus acima de todas as coisas? Porque no mundo em que vivemos hoje, existem muitas coisas. Algumas são boas, outras são más. Mas existem muitas pessoas que, infelizmente, estão amando as coisas do mundo mais do que a Deus, a quem deveriam amar acima de todas as coisas que existem no mundo. Ninguém pode inverter isso. O que deve ser feito é amar a Deus acima de todas as coisas. No seu coração tem que estar esse amor intenso para com Deus. E não um coração dividido ou um coração que já está amando as outras coisas mais até do que a Deus. Não é esse o procedimento que nós devemos ter. Então é necessário entender isso, aprender essa lição. Aprender e colocar em prática. Para provar mesmo que você aprendeu. Você tem que colocar aquilo em prática. Esse tem que ser o objetivo. Então, isso foi algo importante a se falar aqui. E o texto aqui, deixa eu achar aqui o texto. Tá aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o... eu vou ler depois aí. A segunda parte desse texto que eu vou ler aqui é: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, é necessário entender isso também. Será que você está nessa condição hoje? Será que você foi chamado segundo o propósito de Deus e está permanecendo nesse propósito para o qual Ele te chamou? Então eu vou ler aqui. Você foi chamado segundo a intenção, o intuito e o objetivo de Deus, e até hoje você vive literalmente de acordo com esse chamado? Ou por alguns motivos você já se desviou do chamado de Deus?
Então, Deus nos chamou para um propósito, para um objetivo, para uma finalidade. Será que hoje estamos andando em conformidade com esse chamado dele? Ou será que já se desviamos desse propósito? Porque se isso de fato estiver acontecendo, nós estamos agindo de forma errada para com Deus. Nós estamos fora do propósito dele. Assim, não tem como acontecer bons resultados em nossas vidas. Pelo contrário, vão acontecer maus resultados. Por causa do erro que nos fizeram se desviar do propósito de Deus. Então, é necessário entender isso. Porque o Senhor Jesus nos chamou para um propósito específico. Nós não podemos nos desviar dele em tempo algum. Nós não podemos nos desviar das verdades que ele nos falou. Se desviar é errado. Infelizmente, muitos hoje estão nessa condição. Porque se desviaram da verdade, se desviaram do propósito, se desviaram do caminho para seguir outras coisas erradas, outras práticas erradas, que não estão de acordo com o propósito de Deus para o qual você foi chamado. Então é necessário entender isso, porque se nós não entendemos isso, que é algo simples de se entender, nós vamos continuar cometendo esse erro. E não é certo cometer erros. Pelo contrário, o que você tem que fazer é se purificar do erro. Se existe algum erro que está impedindo você de viver o propósito de Deus para o qual Ele te chamou, é hora de cortar esse mal, esse erro pela raiz. Porque só dessa forma você vai viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre, sem ter nada que possa estar impedindo você de viver em Cristo Jesus. E quando nós nos desviamos desse propósito, essas coisas começam a acontecer. Nós começamos a praticar coisas erradas, coisas que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova em tempo algum que estejamos cometendo. E às vezes cometemos deliberadamente, de propósito mesmo, fugindo do propósito para o qual Ele nos chamou. Então é necessário entender isso. É necessário entender essas duas coisas. Porque existe um benefício para aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas. Eu vou até ler aqui. Existe um objetivo para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo seu propósito. Existe um objetivo. Se andarmos em conformidade com o que está escrito aqui, amando a Deus e agindo de acordo com o seu propósito para o qual Ele nos chamou, o que vai acontecer conosco? Qual será o resultado disso? A boa consequência que isso vai acontecer conosco, se fizermos o que está escrito aqui. Vai ser algo bom. E é isso que eu vou ler aqui agora. O início do texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas vão agir conjuntamente para atingir um determinado objetivo em comum, que nesse caso seria para o seu próprio bem. Então, todas as coisas vão cooperar para o seu bem se você andar de acordo com o que está escrito aqui. Eu vou ler aqui o texto de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Muitas das vezes as pessoas pronunciam esse texto, mas só falam a primeira parte, só se referem àqueles que amam a Deus e não leem a segunda parte, que é daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, é necessário entender isso. Vai acontecer as coisas boas, como diz aqui, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, se nós amarmos a Deus e nos mantemos segundo o propósito que Ele nos chamou. É assim que vai acontecer.
Então, essa é a boa consequência. Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, todas as coisas mesmo. Todas as coisas que possam acontecer conosco nesse mundo vão cooperar para o nosso bem. É isso que nós devemos nos conscientizar. Essa é a compreensão que nós devemos ter. Mas devemos praticar isso. E isso é importante para a nossa vida hoje. Porque esse texto é muito esclarecedor. Ele nos leva a entender muitas coisas boas que nós devemos praticar, para que assim possamos praticar as coisas certas que agradam a Deus. Então, o que eu falei aqui é para estimular, encorajar, incentivar os irmãos a fazerem isso, a entenderem isso, para que quando praticarem essas coisas, tudo possa dar certo, tudo possa acontecer da maneira certa que o Senhor Jesus aprova. É isso que tem que acontecer comigo e com você. Então eu espero que tanto você como eu possamos entender isso, porque isso é uma mensagem para o nosso bem. Em nome do Senhor Jesus. Amém.